Bom, pessoal, como na primeira parte da aula vocês já aprenderam um pouco sobre as características gerais das crônicas, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre as características da crônica literária e da crônica jornalística. Vamos começar então com as características da crônica literária. Como vocês podem observar no slide, a crônica literária narra um acontecimento, uma situação com início, meio e fim. Essa situação ocorre em um ambiente específico, uma casa, num jardim, numa estrada ou numa escola. Também essas crônicas vão seguir um tempo cronológico determinado. O que é isso? A narrativa da crônica vai acontecer num período, né? Numa situação em que, por exemplo, durante a hora do almoço, durante um passeio, durante um dia de sol, durante um dia de chuva, vai ser um tempo mais curto, né? Não vai se estender por longos dias, por um ano. Então, vocês têm que recordar das características gerais lá no início, que o professor Ravel falou com vocês, que as crônicas geralmente são textos curtos, né? Elas vão ser recortadas num período específico, um período curto de tempo. Também as crônicas podem ter personagens, quantos os cronistas escolherem. A situação narrada na crônica pode ser um almoço de domingo em família, o aniversário de um primo, uma lembrança feliz ou triste, uma emoção ao ganhar um presente, uma situação muito engraçada. Uma outra característica importante da crônica literária é que ela pode tratar de um fato real ou um fato fictício. Quando a crônica narra um fato real, quer dizer que ela está narrando algo que aconteceu realmente, algo da realidade. Quando a crônica narra um fato fictício, quer dizer que ela está narrando algo criado pela imaginação, uma coisa fantasiosa. Já as características da crônica jornalística, né, vão ser um pouquinho diferentes. Por exemplo, na crônica jornalística só se poderá contar um fato real, uma coisa que realmente aconteceu. A linguagem desse tipo de crônica é uma linguagem simples para que todos possam compreender o que está escrito. Geralmente é algo que aparece nos jornais, quer noticiar, quer informar alguma coisa. Então tem que ser simples, né, a escritura, porque as pessoas precisam compreender. Esse tipo de crônica pode ser sobre uma partida de futebol, as Olimpíadas, a seca no Nordeste, a pandemia do Covid-19 e até mesmo uma viagem da escola. Essas situações que eu descrevi para vocês agora são situações corriqueiras, situações do dia a dia, né? Que realmente podem acontecer. Quando o cronista descreve uma dessas situações, ele vai ser bem detalhista nessa crônica jornalística, dizer o que aconteceu, em que lugar aconteceu e também quem estava presente. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, sobre a crônica literária, eu vou ler para vocês agora a crônica Fruto de Flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e a flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava colocá-la novamente no jardim, nem apelar para o médico de flor. Eu a furtei, eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochou. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vi jogar lixo de sua casa neste jardim? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho aqui o que está acontecendo nessa crônica para ela ser uma crônica literária. A primeira coisa, né, que a gente pode observar na crônica é o ambiente em que a situação acontece, né? São dois ambientes. O primeiro ambiente está aqui, né? O jardim onde o ladrão de flores roubou a flor. A segunda situação, o segundo ambiente em que a crônica acontece é na casa, que é onde ele tenta manter a flor viva, colocando no copo e colocando também no vaso com água. Então, essa é a primeira característica que a gente pode observar, né, de uma crônica literária, o ambiente, o jardim e a casa. A situação narrada nessa crônica, qual é?
É uma situação em que alguém, o ladrão de flor, vai lá no jardim, arranca uma flor, leva-a para casa, tenta mantê-la viva, só que ele percebe que a flor não está reagindo bem a essa vida artificial, porque ela foi arrancada. Como vocês sabem, as flores, quando são arrancadas, né, elas não vivem muito tempo. E é o que estava acontecendo com a flor que essa pessoa roubou do jardim. Essa situação, né, alguém que roubou a flor e tentou deixá-la viva e não conseguiu, é uma situação que realmente pode acontecer. O que a gente fica assim na dúvida um pouquinho é porque a pessoa vai e tenta colocar a flor novamente no jardim para que ela possa viver. Nós sabemos que a flor, uma vez arrancada, não poderá ter muito tempo de vida, porque ela está fadada a morrer. O que parece para a gente é que essa pessoa está muito inocente e acha que colocando a flor no jardim vai fazer com que ela viva, mas isso não acontece. Então, essa é uma outra característica da crônica literária. Pode ser um fato real ou fictício. Pode ser que alguém criou isso aqui, ou pode ser uma coisa que realmente aconteceu, né? Uma criança que fez isso e um adulto observou e foi descrever. Como vocês podem ver aqui do ladinho, né, no quadro, que tem o nome vocabulário, tem o significado de furtar, que é tomar para si, roubar. Eu coloquei mais como uma coisa para vocês irem ver o significado, caso vocês não saibam o que significa furtar. Mas, como a gente tem ainda que observar uma crônica jornalística, eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então, na próxima sessão aí dos slides, vocês vão perceber que a gente vai detalhar um pouquinho, né, uma crônica jornalística, tá bom?